Êxodo capítulo 33, do verso 12 ao 21. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor a Moisés: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pedes, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu então o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Queridos, essa passagem na vida de Moisés se dá no momento em que ele se sentiu inseguro diante de um desafio que Deus lhe apresentara. Ele já estava caminhando em direção à terra prometida, conduzindo o povo de Deus. Mas houve um momento em que o povo se descarrilhou. O povo, enquanto Moisés subiu ao Monte Sinai para conversar com Deus e receber ali as tábuas da lei, o povo se rebelou contra o Senhor, levou Arão a produzir, a construir um bezerro de ouro para que eles pudessem adorá-lo e tê-lo como Deus. Então, desde lá de cima do monte, Deus já estava falando com Moisés o que estava acontecendo no arraial. E desde aquele momento, Moisés começa a interceder pelo povo. Conhecendo Deus como ele conhecia, ele sabia que só a misericórdia do Senhor é que poderia trazer novamente uma esperança àquela nação. Tudo aquilo então que Moisés havia prometido a eles estava em risco. Moisés tinha dito: eu vou tirá-los do Egito, porque o Senhor nos levará a uma terra que mana leite e mel. Mas a partir do pecado do povo, todo aquele plano passou a ficar numa situação de desconfiança, principalmente no coração de Moisés. Então, intercedendo, ele conversa com Deus. E nesse momento, ele começa a conhecer um outro lado de Deus. O lado do Deus que aceita a intercessão de alguém por outro. O lado de um Deus que é justo, que é reto, mas que é rico em misericórdia. E Deus então, conversando com Moisés, declara que ele haveria sim de ter misericórdia de quem ele quisesse ter misericórdia. Ele não abriria a mão da sua posição de Deus, mas que ele levaria em consideração a oração do seu servo. Nós muitas vezes hoje estamos passando por momentos difíceis. Às vezes parece que a nossa vida também vai descarrilhar, ou os desafios que temos na condução da nossa família, ou no exercício da nossa profissão, no nosso ambiente de trabalho, parece que às vezes as coisas saem um pouco dos trilhos. Até mesmo a nossa nação, o povo brasileiro, às vezes está passando por uma situação de dificuldade, nós nos sentimos impotentes, e apesar de nós orarmos, de nós confiarmos no Deus a quem nós servimos, nós estamos diante de um povo que é desobediente, que na sua maioria não tem compromisso com o Senhor. E aí, o que fazer? Muitas vezes, como pais ou como chefes de família, nós estamos diante de filhos que nem sempre estão querendo um compromisso com Deus. E aí a pergunta: o que fazer? Muitas vezes nós estamos envolvidos num ambiente de trabalho, servindo a alguém que não tem compromisso com Deus. A empresa na qual nós trabalhamos não é uma empresa compromissada com a sua vida espiritual, não é uma empresa que glorifica o nome de Deus.
E às vezes as crises vêm, e aí nós nos perguntamos o que fazer. É verdade que a insegurança toma conta do nosso coração. E foi justamente isso que aconteceu com Moisés. Apesar do seu trabalho ser um trabalho diretamente para Deus, apesar do povo a quem ele dirigia ser o povo de Deus, ele não podia responder por aquele povo. Ele não tinha condição de manipular o coração daquele povo. Ele não tinha condição de interferir diretamente na fé daquela nação. Então, por conta daquele pecado terrível, que desonrou o nome de Deus, Moisés então se viu diante de uma circunstância que estava pondo todos os seus planos em risco. Às vezes nós nos vemos assim. E aí o que vem a nós? O mesmo desejo que foi até o coração de Moisés. O desejo de perceber e de sentir a manifestação da glória de Deus na nossa vida. Porque a glória de Deus, quando se manifesta em nós, ou a nós, ela nos traz segurança, nos traz direção, nos traz transformação e também nos traz restauração. Nós vamos perceber que Deus sempre tratou com o seu povo nesse nível. Todas as vezes que um homem de Deus, que uma mulher de Deus, recorreram a Ele em oração, quer seja pedindo por si mesmo, ou quer seja pedindo por sua família, ou pelo seu povo, como foi o caso de Moisés, Deus se manifestou. Deus não negou revelar a sua glória, até mesmo porque se tratava de um servo dele. Quando nós olhamos nesse texto, nós vemos Moisés suplicando pela glória de Deus. E o que motivava o seu pedido naquele momento era a insegurança e o desejo de direção, porque Deus tinha dito: conduza esse povo. Após o perdão de Deus, Deus falou com Moisés: conduza esse povo. Mas veio uma insegurança. E Moisés declarou para o Senhor: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos envie. Se o Senhor não garantir a tua presença conosco, nós não sairemos desse lugar. Moisés revela aqui ser um homem que com certeza agradou o coração de Deus, porque ele demonstrava dependência do Senhor. E não uma dependência forçada, mas uma dependência espontânea, uma dependência que é fruto do amor que ele sentia por Deus. Uma dependência que o levava a ser uma pessoa submissa ao seu Senhor. E nós precisamos aprender com Moisés. Porque diante das circunstâncias que Moisés passou, se nós viermos a passar por coisas semelhantes, nós teremos que trilhar os mesmos caminhos que Moisés trilhou. O caminho da oração, o caminho da súplica pela manifestação da glória de Deus, mas sobretudo o caminho da dependência em amor do nosso Senhor. Deus ouviu aquela oração. No verso 13, Moisés disse: se me vês com agrado, ou se eu estou te agradando, revela-me os teus propósitos, eu preciso saber, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Olha a preocupação que estava tomando conta do coração de Moisés. E naquele momento ele diz: lembra-te, Senhor, de que a nação que eu estou conduzindo é o teu povo. Lembra deles. Naquele momento Deus surpreendeu Moisés. Da mesma forma que eu creio que ainda hoje Deus nos surpreende. Deus prometeu a Moisés mais do que direção. Deus deu a Moisés segurança e descanso por conta da sua presença que haveria de estar com ele. No verso 14 diz que o Senhor respondeu a Moisés dizendo: eu mesmo, Moisés, te acompanharei e te darei descanso. Nessa hora nós percebemos, irmãos, que muitas vezes nós pedimos alguma coisa a Deus que nós já diagnosticamos ser uma necessidade da nossa vida, do nosso coração, às vezes da nossa alma. Mas Deus é tão rico em misericórdia, Deus é tão bondoso, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, e Ele nos dá além do que nós pedimos. Deus nos dá aquilo que de fato é uma necessidade da nossa alma e do nosso coração. Então Moisés estava inseguro e pedia a direção de Deus. Deus lhe deu direção, Deus lhe deu a sua companhia, e Deus ainda lhe ofereceu o descanso para a sua alma.
Isso significa que Moisés estava cansado, talvez esgotado emocionalmente, psicologicamente, se sentindo derrotado, achando que tudo estava acabado, que aquele próprio povo não merecia o perdão e a misericórdia de Deus. E Deus então o diagnosticou e o tratou, dizendo: a minha presença vai contigo, eu te acompanharei, e eu te darei uma coisa que você não pediu, mas que você está precisando, Moisés. Eu vou te dar descanso. Quantas vezes, irmãos, nós estamos cansados, sobrecarregados? Isso às vezes nos leva a tomar decisão errada. Isso às vezes nos leva a agir de forma contrária até mesmo ao nosso caráter, à nossa personalidade, aquilo que está mesmo no fundo do nosso coração. Às vezes nós magoamos as pessoas a quem nós mais queremos o bem. Por quê? Por causa do cansaço, do esgotamento emocional. Por isso que Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Descanso. Nós olhamos para a nossa vida hoje e vemos assim o quanto nós precisamos de Deus, irmãos. O quanto nós precisamos de Deus. A presença de Deus hoje nas nossas vidas, ela se manifesta de 3 maneiras. A primeira delas, pela comunhão que nós podemos ter com Jesus. A segunda, pela segurança que Ele nos dá. E a terceira, pelo descanso que só nele nós podemos encontrar. Moisés então suplica a Deus, naquele momento: Senhor, então eu te peço que o Senhor me mostre a tua glória, que eu possa perceber a tua presença na minha vida. Agora, queridos, como que Deus manifestou a sua glória na vida de Moisés? No verso 19 diz que Deus respondeu assim: diante de você eu farei passar toda a minha bondade. Diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor, Jeová. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Vamos analisar essa resposta de Deus a Moisés. Moisés pede para Deus manifestar a ele a sua glória, o sobrenatural, aquilo que haveria de dar segurança para ele. Naquele momento Deus diz: olha, eu vou fazer passar diante de você a minha bondade. Eu vou mostrar para você que eu sou um Deus bom. Depois Deus diz: eu vou manifestar a você, vou proclamar o nome de Jeová. Então Deus revela aqui o seu poder diante de Moisés. Da mesma forma, irmãos, que hoje Deus ainda está disposto a revelar o seu poder para a nossa vida, diante das nossas circunstâncias que muitas vezes nós reputamos como sendo impossíveis de nós vencermos. Eu tenho certeza que todos nós aqui já passamos ou ainda estamos passando por alguma situação difícil. Moisés não só estava passando por uma situação difícil, como ele não via ainda o término daquela situação. Então, o futuro que Moisés estava prevendo diante dele era um futuro ainda difícil. E o que é pior, ele trazia do seu passado peso, uma carga, não só emocional como espiritual. Ele vinha de uma batalha espiritual lá no Egito. As 10 pragas, na verdade, representavam uma das grandes batalhas espirituais que a Bíblia revela e narra. Ele venceu o faraó, ele venceu os magos de faraó. Era Deus guerreando por meio da vida de Moisés, em prol da vida de Moisés, em prol da libertação do seu povo. O mesmo Deus que batalhou lá atrás, Ele batalha por nós ainda hoje, mas nós protagonizamos, irmãos, essa batalha. Nós somos os soldados de Cristo Jesus. Então o cansaço vem a nós enquanto seres humanos. Moisés trazia o peso de um passado, do qual ele estava vindo de grandes batalhas espirituais, de grandes enfrentamentos. Lideraram uma nação com mais de 2 milhões de pessoas, andando por um deserto em direção a um lugar que eles não conheciam.
Tratar as expectativas do coração daquelas pessoas era algo muito difícil. Quem é chefe de família sabe que às vezes tratar as expectativas do coração de 2, 3 filhos já é algo difícil hoje. Tratar as expectativas de uma esposa ou de um marido já é algo difícil hoje. Você imagina qual era o desafio de Moisés naquele tempo. Só a glória do Senhor é que poderia trazer descanso de fato para a vida daquele homem. Hoje nós ainda temos a oportunidade de estarmos vivendo diante da glória do Senhor, irmãos. No Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14, o apóstolo diz: e o Verbo, falando de Jesus, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Isso significa que em Cristo Jesus, que esteve entre nós, que morreu, mas que ressuscitou, por isso vive, e por isso ainda está entre nós, pela fé, nós podemos sentir, nós podemos usufruir da sua presença. Então a glória de Deus está disponível a nós hoje, muito mais do que no passado. Isso traz para nós uma porta de esperança maravilhosa, que apesar das nossas lutas, apesar do nosso passado, e eu não sei para quem eu estou falando, mas provavelmente há alguém com o peso de um passado muito difícil. E apesar, às vezes, da expectativa do futuro não ser tão boa, mas existe uma porta de esperança, que é a manifestação da glória de Deus sobre nós. Amém? A glória de Deus nos traz segurança. A glória de Deus nos traz direção. A glória de Deus nos traz transformação e restauração. Moisés, então, encontra em Deus, a partir da sua glória, a força, a motivação e até mesmo o poder que Deus revelou proclamar a ele. Deus falou: vou proclamar o meu nome, o nome do Senhor diante de ti. Então esse poder que Deus liberou para Moisés naquele tempo está disponível, irmãos, a nós ainda hoje. Se nós olharmos o texto de Atos, no capítulo 1, no verso 8, nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus, que é a manifestação viva da glória de Deus, também proclamou liberação de poder sobre nós. Mas como e quando? Jesus disse isso para os seus discípulos. Logo antes da sua ida aos céus, ele disse: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, para que vocês sejam testemunhas minhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, como em toda a Samaria e até os confins da terra. A grande questão é que nós estamos querendo o poder de Deus, mas para fazermos a nossa vontade. Deus está disponibilizando o seu poder em nós e a nós, mas para que nós possamos, irmãos, vencermos a luta que nós temos todos os dias, mas vencermos com Ele, e permitindo que o que é plano dEle venha acontecer na nossa vida. É assim que nós vamos testemunhar do nosso Senhor, e dizer o quanto Deus já fez por nós, o quanto Deus tem feito, e o quanto pela nossa fé Ele ainda vai fazer. Amém? Não importa a situação que nós estejamos vivendo, o que importa é o poder que há no Deus em quem nós estamos crendo. No Deus em quem nós cremos. Moisés, então, experimenta a bondade de Deus, por conta do perdão, por conta da companhia que Deus ofereceu a ele. Moisés experimenta o poder de Deus, o poder de Jeová, o Senhor dos exércitos. Mas Moisés experimenta também a misericórdia do Senhor. Deus disse: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E Deus liberou a sua misericórdia e a sua compaixão. E por fim, no verso 21, nós vemos que no pacote da glória de Deus, naquele conjunto, Deus revela ser muito mais do que o que Moisés conhecia e esperava do seu Senhor. Deus prosseguiu dizendo: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha.
um lugar perto de Deus. Quem não quer ter esse lugar? Mais do que um lugar perto de Deus, Deus disse: você ficará firme, eu te estabelecerei sobre uma rocha. Hoje, irmãos, a glória de Deus se manifesta a nós sobre Jesus. E quem é essa rocha sobre a qual nós podemos estabelecer a nossa vida? Jesus Cristo. Veja como as coisas se encaixam. Mesmo Deus que manifestava seu poder, que dava estabilidade aos seus servos, que os firmava naquele tempo sobre uma rocha, é o Deus que ainda faz isso hoje. Só que Ele diz: essa rocha sobre a qual vocês podem firmar as suas vidas, construir as suas casas espirituais, se chama Jesus Cristo. Ele é o Deus que acompanha vocês. Certa vez Jesus disse para os seus discípulos: já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Amigos. Creia que você pode ser esse amigo que Deus pensou e planejou para compartilhar com seu Filho Jesus. Irmãos, o mundo muitas vezes pode nos trazer decepções. Às vezes nós não conseguimos encontrar um amigo que seja leal. Às vezes as dificuldades vêm e são justamente das pessoas em quem mais nós esperamos. São justamente elas que nos decepcionam. Mas aqui está a importância de nós termos a certeza e a segurança de que há um Deus que caminha conosco. Mais do que caminhar conosco, Ele se oferece para ser o sustento da nossa vida por completo. Moisés foi um homem de sucesso, porque ele intercedeu, ele foi fiel e ele caminhou com seu Senhor. Mas a glória de Deus não se manifestou somente na vida de Moisés. Moisés obteve segurança, obteve direção, mas nós lemos na palavra de Deus que a glória de Deus também traz transformação. E aí nós conhecemos um homem chamado Isaías, um profeta, que também viu a glória de Deus, porque procurou ver a glória de Deus no lugar em que Deus estava disposto a manifestar sua glória a ele. Se os irmãos abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, abram e acompanhem esse texto. Os irmãos vão ver que experiência linda. Agora é o profeta Isaías que passa, ao ver a glória de Deus se manifestando diante dele. E se a glória de Deus se manifestou na vida de Moisés, dando segurança, dando direção, na vida de Isaías, o profeta, a glória de Deus trouxe transformação mediante a purificação dos seus pecados. Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, nós encontramos o texto que nos diz: no ano em que o rei Uzias morreu, diz o profeta Isaías, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Nós conhecemos esta fumaça, ela é denominada como sendo a Shekinah, a manifestação visível da glória de Deus num determinado lugar. E foi justamente no templo, aonde Isaías teve uma visão, a visão da glória de Deus. Naquele momento Isaías gritou, diz o texto, e ele falou: ai de mim, Senhor, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías continua dizendo no texto: então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E ele então a colocou na minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso então a culpa será removida de você e o seu pecado será perdoado. Isaías então conclui o relato da sua visão dizendo que ele ouviu a voz do Senhor conclamando-o, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Isaías deu a resposta que Deus esperava. Ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
Queridos, esse texto começa falando de um contexto histórico, um tanto quanto político, porque se refere ao ano da morte do rei Uzias. Foi justamente nesse ano da morte do rei Uzias que algo aconteceu de diferente na vida de Isaías, o profeta, que ainda não era um profeta. Por que o texto dá atenção a este relato? O rei Uzias foi um dos grandes reis de Judá. Enquanto Uzias reinava em Judá, Judá prosperava. Ele era um rei que trazia segurança à nação. Seus súditos confiavam nele. Tudo estava indo bem na economia da nação de Judá. De repente, Uzias falece. Não deixou preparado o seu sucessor. Qual era o sentimento que naturalmente surgiria no coração das pessoas? Insegurança. Nós poderíamos trazer essa experiência para os nossos dias hoje, diante do movimento político que nós estamos vendo na nossa nação, pela qual nós já temos intercedido há algum tempo. Mas nós vemos movimentação, nós vemos mudanças. E nós precisamos ter a certeza e a segurança de que Deus está nesse processo. Então, enquanto cristão, nós temos que orar, interceder. Mas o que Isaías fez? Diante daquela insegurança, por meio de um contexto político, econômico e por conta disso social também, Isaías vai para o templo. Isaías poderia se dirigir ao palácio. Os livros históricos relatam que ele era um homem douto, uma pessoa que tinha acesso ao rei, que tinha acesso ao palácio do rei, era um dos consultores do rei. Mas ele não se dirigiu ao palácio, ele se dirigiu ao templo. Percebam a diferença, irmãos? Nós precisamos ter a mesma reação que Isaías teve. Quando o mundo exterior a nós só tem insegurança para nos oferecer, nós precisamos buscar mais ainda, intensificar a nossa busca por um lugar onde Deus pode manifestar a sua glória à nossa vida. Isaías, mesmo sendo uma pessoa cheia de conhecimentos, mesmo sendo intelectual, ele não se estribou no seu conhecimento, na sua intelectualidade, mas ele se voltou para o seu Deus. E foi justamente lá, no templo, que ele teve a visão da manifestação de Deus, falando com ele, confrontando-o com relação ao seu pecado, confrontando-o com relação à sua vida espiritual. E aí nós tiramos uma outra lição. Quando a glória de Deus se manifesta na nossa vida, irmãos, ou diante de nós, ela vai produzir uma transformação. Os nossos pecados serão estampados. Aquilo que há em nós e que trabalha contra nós, Deus nos revela pela sua glória, e Ele se oferece para nos tratar. Foi isso que aconteceu com Isaías. Ele disse: ai de mim, Senhor, que sou um homem de lábios impuros. Ele assumiu o seu pecado. E ele reconheceu o pecado da nação, que habita no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi a presença do meu Deus, o Senhor dos exércitos. Preste atenção que quando a Bíblia, no Antigo Testamento, se refere a Deus como o Deus de Jacó, ela está se referindo a um Deus que é misericordioso, um Deus que perdoa. Foi o que Deus fez na vida de Jacó. Mas quando ela se refere ao Deus que é Senhor dos exércitos, ela se refere a um Deus implacável, a um Deus que é justo. E o que Isaías percebeu naquele momento de confronto é que a sua vida espiritual não estava correta diante de Deus. Então ele entra num desespero. A sua insegurança saiu do plano político, do plano econômico, do plano social e foi para dentro de si. Passou a ser uma insegurança espiritual. Preste atenção, irmãos, que isso acontece conosco. E se não tem acontecido, é porque nós não temos estado sensíveis ao que Deus clama, ao que Deus fala, ao que Deus muitas vezes grita em nossos ouvidos.
Isaías disse: ai de mim, Senhor. Deus surpreendeu Isaías e o tratou. Na sua visão, o anjo foi até o altar com uma tenaz e pegou uma brasa viva e tocou nos seus lábios, tocou na sua boca, justamente onde estava o seu pecado, e então declarou a sua culpa retirada de sobre ele. Houve então uma transformação na vida daquele homem, mediante a manifestação da glória de Deus. A glória de Deus nos traz segurança, a glória de Deus nos traz direção, a glória de Deus nos traz transformação. E quando nós somos purificados dos nossos pecados, perdoados, nós começamos a desfrutar da comunhão, da intimidade com Deus. E então Deus vem falar conosco grandes riquezas que estavam reservadas para nós. Foi isso que ele fez com Isaías. Depois de ter purificado Isaías, Deus disse para ele: quem há de ir por nós, a quem enviarei? Deus estava carecendo de profetas, pelo menos um. E foi justamente aquele que, diante de toda a crise, tomou uma direção certa. Em vez de ir para o palácio, ele foi para o templo. Ele foi em busca da glória de Deus, em busca de uma direção de Deus. E Deus o transformou. E a partir daí, Deus então revelou a ele os seus planos. A quem enviarei? Perguntou Deus para Isaías. Então, depois de ser transformado, habilitado, Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você poderia responder assim para Deus hoje? Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer: existe alguma transformação que você ainda não permitiu Deus fazer na sua alma, no seu espírito, no seu temperamento, no seu coração? Aproveite essa chance, essa oportunidade de reflexão, e permita Deus trabalhar no seu ser. Deus vai trabalhar em você, tanto mais você permitir. Deus vai ir no mais profundo do seu ser, o quanto mais você abrir as portas dos compartimentos da sua alma, do seu espírito, para que o Espírito de Deus possa entrar aí, te purificar, te transformar. E quanto mais transformado você estiver, mais a glória de Deus há de se manifestar sobre você, sobre a sua casa, sobre sua família, sobre onde você estiver. Porque a luz do Senhor vai brilhar. Amém? É muito bom a gente ter essa convicção, irmão. É maravilhoso, pela fé nós podemos declarar que as expectativas e a vontade de Deus poderão serem manifestas nas nossas vidas. Foi isso que aconteceu. A Shekinah de Deus tomou conta do templo. Isaías viu a sua glória, e a glória de Deus o transformou, principalmente porque ele se permitiu ser transformado. Mas, por último, a glória de Deus traz também restauração. Nós olhamos na história do povo de Deus e escolhemos mais um personagem. Agora o profeta Elias, um homem a quem Deus restaurou, num dos piores momentos da sua vida, nós podemos dizer assim. Se nós olharmos no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, nós vamos ver que o grande profeta Elias, irmãos, depois de ter enfrentado uma das maiores batalhas espirituais, assim como Moisés, é interessante que a mesma dificuldade que Moisés encontrou, Elias também encontrou. Saiu de uma grande batalha espiritual, estava esgotado emocionalmente, esgotado fisicamente, esgotado também espiritualmente. Ele vence aquele duelo dos deuses, aí poderíamos pensar assim, mas o único Deus verdadeiro é o Deus de Jeová. Haviam 400 profetas de Baal que estavam em Israel, levados pela rainha Jezabel, com a permissão do rei Acabe, rei a quem o profeta Elias confrontou com relação aos seus pecados.
naquele duelo que se deu no Monte Carmelo, Elias saiu vencedor porque o único altar que recebeu o fogo dos céus como sendo uma manifestação da glória de Deus foi o altar do próprio Deus, do Deus verdadeiro. Os 400 profetas de Baal são mortos. A rainha Jezabel então promete matar Elias. E esgotado de tanta luta, Elias foge e Elias se refugia numa caverna. Preste atenção nessa história, porque muitas vezes nós hoje estamos na mesma condição de Elias. Esgotados e refugiados em alguma caverna da nossa vida. Mas aí nós começamos a conhecer o Deus de Elias. O Deus que foi ao encontro do seu servo. O Deus que sabia o que estava acontecendo na vida do seu servo. E nesse texto, 1 Reis capítulo 19, a partir do verso 9, nós vemos Deus conversando com Elias. É lindo, irmãos, nós sabemos que temos um Deus que conversa conosco, que oferece os seus ouvidos para nos ouvir. Às vezes o que nós não encontramos nas pessoas que estão mais próximas de nós, nós conseguimos encontrar no nosso Deus. Deus então vai até Elias e pergunta a ele: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Elias respondeu para Deus: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Sabe o que Deus disse para Elias? Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Olha que interessante, irmãos. O que Elias estava precisando naquele momento era sair da caverna para ver a glória de Deus se manifestando mais uma vez na sua vida. A glória de Deus nos cura do cansaço, da depressão, do esgotamento. E Elias então saiu. Diz o texto que veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava ainda nesse vento. Depois veio um vento, depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor também ainda não estava nesse terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor ainda não estava nele. E depois do fogo, sim, houve um murmúrio de uma brisa suave. Foi quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E aí mais uma vez uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Eu tenho certeza, irmãos, talvez na vida de alguém que está aqui, de alguém que está ouvindo essa palavra, a mesma voz de Deus está a perguntar a mesma coisa que ele perguntou a Elias: o que você está fazendo nesse lugar onde você está? Possivelmente uma caverna onde você está se escondendo. Não se esconda. Quem tem Deus não tem motivo para fugir. Quem tem Deus não tem motivo para ter medo. Nós temos aqui um Deus que nos permite falar, um Deus que nos escuta. O que Deus fez no seu processo de tratamento foi permitir que Elias falasse dos seus medos, dos seus temores, das suas fraquezas. Elias abriu seu coração para Deus e Deus o tratou, Deus o curou. E isso Deus faz por nós ainda hoje, irmãos. Quando Elias pensou que estava acabando, Deus disse para ele: olha, sai daí, sua missão não acabou. Você ainda tem que ungir um rei da Síria, você tem que ungir o rei de Israel, você tem que ungir ainda o seu sucessor Eliseu. E você está errado pensando que está só, porque eu ainda preservei 7.000 pessoas cujos joelhos não se dobraram diante de Baal. Eu sou o Senhor teu Deus, que não abandono os meus. Nós estamos, irmãos, nesse rol das pessoas que Deus não abandona, das pessoas a quem Deus manifesta a sua glória. E quando a glória de Deus se manifesta na nossa vida, nós encontramos segurança, nós encontramos direção, nós encontramos transformação.
E como Elias, nós encontramos restauração. Deus é um Deus que trabalha no nosso coração, na nossa alma, e nos resgata das nossas cavernas. Que Deus nos abençoe.